muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula muito mais que especial hoje para falar sobre os vinhos do Dão e da Bairrada, lá em Portugal, aonde posso dizer para vocês que são regiões que estão hoje entre as principais regiões de vinhos de Portugal, mas com uma mudança muito importante nas duas. São mudanças diferentes que elas estão passando. E comparado às regiões sempre ajuda. Aliás, a Jancis Robson, no Atlas Mundial do Vinho, quando ela cita, ela fala sobre o Dão e a Bairrada, ela fala numa mesma, né, no mesmo conteúdo, ela junta esses dois conteúdos e eu vou explicar para vocês por que daqui a pouquinho. Inclusive vou estar provando com vocês um vinho bem especial daqui a pouquinho. E falar do Dão e da Bairrada é falar de um contexto global que vem acontecendo há algumas décadas. Que é um contexto de mudança, é um contexto de novos perfis de vinhos. E isso é muito legal porque são mudanças positivas, são mudanças benéficas, são mudanças de vinhos melhores. Em resumo é isso. São regiões antigas e que já tinham muito destaque em Portugal. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, principalmente aí na década, vamos lá, dos anos 80 para cá, são regiões que começaram a perder muito prestígio no sentido de qualidade para volume. Isso aconteceu em muitas regiões do mundo. A gente sabe ali que não foram anos fáceis, né? Essas décadas, se a gente pegar as décadas de 70, a década de 80, para o mundo dos vinhos, e o mundo dos vinhos está sempre modificando, tem uma queda de qualidade, de prestígio muito grande dessas duas regiões. A Bairrada ainda mais. O Dão, que hoje é talvez a grande região dos vinhos portugueses no sentido de prestígio dos grandes críticos. E hoje os grandes críticos eles estão valorizando muito os vinhos do Dão. Então eles seguidamente estão citando, dando notas altas. E a Bairrada, ela demorou um pouco mais para conseguir encontrar o seu caminho. E alguns produtores foram muito importantes para essa mudança do perfil da Bairrada, para voltar a Bairrada a ganhar destaque. Eu poderia citar alguns, como por exemplo o Luís Pato, que é um dos principais. Eu posso citar o Mário Sérgio, né, da Quinta das Bageiras. Eu posso citar a Felipa Pato, que é a filha do Luís Pato, também fazendo um trabalho muito importante na Bairrada, e outros produtores, né? Quinta do Encontro e outros, fazendo um trabalho muito importante da Bairrada. O Dão, de modo geral, ele perdeu um pouco menos de prestígio, apesar de fazer muito vinho de volume a partir dos anos 80. E o que acontece nos anos 80? Por que essa mudança do perfil? Isso é importante a gente entender. É que nos anos 80, primeiro que, pegar a Bairrada, né? A Bairrada, ela tinha grande destaque pela uva baga. O que é a uva baga? Uma uva muito tânica, muito intensa, e que precisa de tempo para os vinhos dar uma maciada. E o que aconteceu nos anos 80? Começa o boom das pessoas, os consumidores, querer vinhos mais prontos para ser consumido. Não querer ficar esperando para, né, o vinho ficar pronto, para o vinho evoluir, comprar um vinho e ficar esperando 15, 20 anos. Né? Tem alguns vinhos, assim, alguns autores que falam, poxa, os vinhos da Bairrada, os vinhos de Baga da Bairrada, precisava de 25, 30 anos para conseguir tomar, porque ele era muito duro, né, muito tânico, muito ácido. Aliás, alguns autores até fazem uma comparação da Baga com a Nebbiolo, lá no Piemonte, na Itália. Vinhos duros, tânicos. Aliás, tem que pensar um pouquinho essa mudança dos anos 80 que aconteceu nos vinhos da Bairrada com a Baga, também aconteceu no Piemonte com a Nebbiolo. Mas isso é outra história. Vamos focar na Bairrada agora, isso eu conto para vocês mais adiante. Bom, são duas regiões muito prestigiadas hoje, mas com perfis muito diferentes. E passando por processos de mudanças muito diferentes. E eu posso dizer para vocês com certeza que o Dão passa por uma perda de qualidade a partir dos anos 80, assim como a Bairrada, mas o Dão já tinha uma identidade. O Dão já tinha um encaminhamento de vinhos mais intensos, mas vinhos um pouco mais macios e menos duros que os vinhos da Bairrada. Porque o Dão usa uvas que são menos, entre aspas, tânicas, como é o caso da Baga na Bairrada. Então, o Dão,
grande destaque hoje do Dão, com certeza, é a Toriga Nacional, mas a gente vai ter a Jaen, a gente vai ter o Frocheiro, a gente vai ter outras uvas tintas ali que são muito prestigiadas. E já antecipo para vocês que o grande destaque dos vinhos do Dão e da Barrada ainda são os vinhos tintos, mas com duas observações. O Dão cada vez mais prestigiado pelos vinhos brancos, principalmente com o encruzado, e a Bairrada cada vez mais prestigiada pelos vinhos frescos, principalmente espumantes e também vinhos brancos. Aí a gente vai ver um pouquinho, né? A gente vai ter a Bical, vai ter outras uvas aí aparecendo para os vinhos brancos da Bairrada. Mas vamos começar a separar e organizar um pouco esses nossos pensamentos, esses nossos entendimentos. Eu vou provar um vinho com vocês daqui a pouco, é um vinho que eu gosto bastante, que é um vinho do Dão, e mostra esse novo momento desses vinhos dessas regiões. E posso dizer para vocês, a gente está falando a melhora de qualidade dos vinhos dessas regiões, ela vai acontecer principalmente ali, vamos lá, anos 2000 vamos lá, tá, 2005, 2010 para frente. 2010 acho que a coisa começa a ficar um pouco mais prestigiada, né? Começa a voltar a ter o seu prestígio merecido. Mas assim, o que aconteceu nesse período foi que mudou muito o perfil do consumidor. As escolhas que os consumidores têm. E essa matriz geradora de mudança está acontecendo de novo, tá, gente? E vai continuar acontecendo. É isso que faz o mundo dos vinhos se transformar, modificar. E já vou explicar para vocês o que é essa nova tendência do mundo dos vinhos. Mas vamos lá, vamos passar por alguns contextos e entender um pouco mais. A Bairrada, ela ficou perdida um pouco mais no tempo, enquanto o Dão, por fazer vinhos um pouco mais macios, ainda vinhos tintos intensos, principalmente com Toriga Nacional e outras, conseguiu manter um prestígio, principalmente para vinhos de volume um pouco maior. Enquanto a Bairrada começou a ficar um pouco mais perdida a partir dos anos 80, anos 90, que o mundo estava querendo tomar vinhos mais internacionais, assim falando, né? A era de Parker, vinhos bastante amadeirados, vinhos bastante intensos, mas com tanino mais macio, vinhos um pouquinho mais alcoólicos, mas aquele caráter secundário muito evidente. E não era o que era comum em Portugal. Mas eles queriam vinhos um pouco mais concentrados, mas mais macios. E o Dão conseguia entregar isso, só que com uma qualidade relativamente baixa. Então, alguns produtores aí muito característicos, né? Alguns vinhos muito clássicos no Brasil, que até aí os anos ainda são muito presentes, mas aí anos, vamos lá, pega de 2000 para cá, ficaram bem mais presentes, como Catedral, Cabriz e outros, que entregavam bem aqui com um preço interessante. Então, esses eram vinhos que entregavam uma qualidade, eram vinhos de baixa qualidade, mas entregavam algumas características, vamos definir assim, com preços interessantes. E muito, né, e a característica dos vinhos do Dão com essas garrafas com esse formato um pouco mais um estilo quase borgonha, né, garrafa borgonhesa, quase uma garrafa borgonhesa. Enquanto é mais característico, né, os vinhos da Bairrada, essa garrafa um pouco mais bordalesa, mas não é absoluto, né, a gente tem as garrafas da Bairrada também nesse formato borgonha, inclusive como é o caso aqui, né, do Conde Santar. Mas a gente pensar um pouquinho e entender o que é a mudança e a importância dessas regiões, né, para a gente entender um pouco das características, Portugal é um dos principais países produtores de vinhos do mundo. E no Brasil hoje, Portugal já é o segundo país mais consumido, ficando atrás apenas do Chile. Então isso é bem interessante, porque o brasileiro, até pela proximidade da língua, pela questão do enoturismo, pela questão da própria colonização e tudo mais, a gente tem uma relação muito forte com Portugal. Então a gente aceita bem os vinhos portugueses. E os portugueses fazem vinhos um pouco mais, digamos, favorável ao paladar brasileiro. Mais do que, por exemplo, vinhos franceses, mais do que vinhos italianos. Então, Portugal tem essa relação com o Brasil, e até por essas proximidades que a gente falou, Portugal vê o Brasil como um mercado importante.
E o que aconteceu? Portugal é um grande produtor de vinho. Então a gente está falando aí, Portugal sempre brigando entre os 10 países de maior volume, por mais que Portugal seja um país pequeno. E Portugal, principalmente com as últimas crises que aconteceram no mundo, e aí estamos falando de crises econômicas, estamos falando de crises sanitárias, né, caso de Covid e tudo mais, alguns mercados, a crise de guerra, né, como é o caso hoje da Rússia. O que aconteceu? A Europa, como um todo, ela volta a olhar o Brasil como um país consumidor muito importante. Porque isso, vamos lá, o Brasil era foco dos mercados europeus de vinho, assim, a partir dos anos, vamos lá, anos 2010, principalmente, o Brasil meio que começa a explodir, assim, como um país muito grande, muito potencial, os países europeus começam a olhar para cá. O Brasil passa por muitas crises, né? O Brasil é um país que é muito é normal as crises econômicas, sociais e outras no Brasil. E um ponto importante, tá, gente? O Brasil sabe lidar muito bem com crise. A Europa não sabe. A Europa agora está apavorada porque tem um pouco de inflação e não sabe o que faz. Inclusive, tem uma disciplina que eu ministro lá na Universidade de Camerino, lá na Itália, no programa de mestrado lá, que é mercado de vinho em países em crise. Vamos definir assim, para focar principalmente em América, né? Principalmente América Latina. E tem que explicar a crise para eles agora. Eles estão vivendo, né? Porque desde a Segunda Guerra Mundial praticamente eles, né, se reestruturam e tudo mais e não passam por crise. Então eles estão passando agora, eles não sabem lidar. O Brasil é um país que passa por muita crise, mas sabe lidar bem. Administra bem a questão de crise. Ninguém quer passar por uma crise. Não, ninguém quer. Óbvio que não. Mas o Brasil, nós brasileiros, a gente fica muito mais resiliente devido a tudo isso, né? Por exemplo, eu sou dos anos 80, eu peguei crise de inflação, peguei crise econômica, crise política, crise social, crise sanitária, eu passei por, né, em alguns anos, algumas décadas de vida, eu passei por muitas crises. Só que o que acontece? A Europa, quando ela vê um país em crise, por exemplo, o Brasil, ela foca para explorar outros mercados. Quando a gente está num momento econômico bom, a Europa começa a explorar muito forte a China, que começa a consumir muito vinho, começa a explorar muito a Rússia. Agora, são países que estão em crise. A China por causa da Covid e a Rússia por causa da guerra. São países que se fecham. Então a Europa volta a olhar para o Brasil. E Portugal cada vez mais, por causa dessa proximidade. E Portugal sempre escoou muito dos seus vinhos para o Brasil. Escoou, né? Exportava seus vinhos para o Brasil. Só que a régua de qualidade relativamente baixa. E com preços baixos. Gente, olha só. Anotem uma coisa, tá? Primeiro, acabei de voltar de Portugal não faz muito tempo. E é impressionante a mudança dos vinhos portugueses. Os vinhos portugueses são cada vez melhores e cada vez mais atuais com as demandas dos consumidores. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Aliás, se a gente olhar o vinho que eu vou provar com vocês, o Druida do Miradoó, ele é um vinho que já é um vinho muito mais, apesar de ser um vinho do Dão, por que eu digo apesar? Porque o Dão é uma região de vinhos um pouco mais intensos, vinhos um pouco mais concentrados. Já é, o Miradoó, ele já é um vinho muito mais num contexto moderno de vinho. No sentido de vinhos de menor intervenção, vinhos um pouco mais procurando explorar o que melhor o terroir tem, deixando o vinho se expressar de uma forma um pouco mais de vinho de menor intervenção como um todo, né? Deixar o vinho se expressar de uma forma mais tentando mostrar o que o local, o que a região tem para mostrar naquela área específica. Tanto que em Portugal ele é tão importante, e eu adoro essas tabelas de safra, né? Logo vai ser a tabela de safra 2023, e eu adoro, que eu mais uso é da Wine Enthusiast. Você vê que Portugal, se vocês olharem, vocês vão ver que, primeiro, nos últimos anos, a qualidade média das safras dos vinhos portugueses tem subido. Olha a qualidade média. E isso por quê? Porque a qualidade do produtor tem aumentado, esse é um ponto importante, o produtor cada vez tem mais acesso à tecnologia e melhora a produção, mas também o aquecimento global traz alguns processos de mudança. Portugal está produzindo melhores vinhos por fatores geográficos, por fatores humanos. Esse é um ponto importante. Mas se a gente olhar aqui, ó, na própria tabela da Wine Enthusiast, ela não separa muito as regiões de Portugal. Mas eu posso dizer que isso vai ser cada vez mais modificado.
Vai estar cada vez mais alterado, porque cada vez mais as regiões portuguesas elas estão se destacando por diferentes perfis de vinho. E Portugal era muito conhecido por vinhos, principalmente os famosos field blends, né, que são aquelas misturas de muitos vinhedos diferentes, que com o passar do tempo foram sendo, né, reimplantados, ficavam misturados diferentes variedades. Então era o vinho tinto português, era o vinho branco português, o vinho do Porto, né, os fortificados como um todo. Cada vez mais a gente vai ver os vinhos portugueses eles sendo linkados, associados, avaliados e distinguidos pelas regiões e sub-regiões. Então, cada vez mais a gente já fala, né? Os vinhos da Bairrada. Marcelo, mas a gente já fala há muito tempo, sim, mas vamos parar para pensar o seguinte. Hoje, se a gente parar para pensar, por exemplo, eu falo para você assim, vinho espumante de Portugal. Alguns vão pensar, poxa, mas Portugal tem vinho espumante? E outros já vão pensar, vinho espumante de Portugal, Bairrada. Por quê? Porque a Bairrada cada vez mais está identificada pelos vinhos espumantes, pelos vinhos frescos. Porque é um terroir muito mais propício a vinhos mais frescos. Mas tem a Baga. Tá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas o que eu estou dizendo para vocês é como Portugal, de modo geral, demorou um pouco mais para conseguir valorizar, e ele está conseguindo fazer isso hoje, valorizar como a França. Porque a França, o que a gente sabe da França? Vamos pegar regiões da França. Borgonha, vinhos mais leves, mais frescos, né? Pinot Noir, Chardonnay, Champagne, vinhos espumantes, vinhos tintos mais intensos, Bordeaux, vinhos, né? É muito bem definido dentro da França. Portugal a gente ficava muito aqui lá, o vinho fortificado, né? O vinho do Porto, o vinho da Madeira, e depois começava, vinho tinto, vinho branco, cada vez mais regiões. E essas duas regiões, Bairrada e Dão, são duas regiões que mostram muito bem esse novo cenário do vinho português. De maior valor, de maior qualidade, em primeiro, né? Maior qualidade, maior valor, maior valorização de áreas específicas, maior valorização de estilos de vinho e, mais do que tudo, uma identidade para dizer, essa região ela é famosa por esse estilo ou por esse perfil de vinhos. Não é só vinho tinto ou vinho branco. E para falar de Dão e Bairrada, a gente começa situando aonde eles estão. Aonde estão essas regiões? Essas são duas regiões que ficam na parte central de Portugal. Então, o que a gente está falando? A gente está falando aqui, até eu ter marcado para vocês, bonitinho aqui, sendo a Bairrada uma região costeira aqui no Atlântico, com uma influência do Atlântico bem importante, ou seja, uma influência bem importante moderadora do mar, enquanto o Dão é uma região mais interiorana, e se vocês olharem nesse mapa, esse mapa ele é muito bom para isso. Ele é um mapa oficial da Wines of Portugal, e se vocês olharem, vocês já vão ver que nesse mapa ele mostra quanto mais vermelho escuro, maior altitude. Quanto mais verdinho, mais plano. Então o que a gente tem? A Bairrada, ela é muito mais baixa, com uma influência do mar, moderadora, mais úmida. O Dão já tem mais altitude, já é mais seco, já tem mais continentalidade. Isso já dá para a gente pensar os perfis diferentes de vinhos que essas duas regiões vão produzir. Apesar de elas serem regiões que estão ali, né? Elas são praticamente regiões irmãs, porque elas estão uma do lado da outra. Mas, claro, a gente vai começar a olhar elas separadas agora para ficar um pouquinho mais fácil. E separar isso aqui um pouquinho melhor. Pontos importantes. São regiões que começam a misturar diferentes perfis de solo. Principalmente a gente vai falar da Bairrada com seus solos argilo-calcários, algumas áreas ali um pouquinho mais, né, com presença de areia, né, alguns bolsões, um pouquinho de arenito, e o Dão já muito mais aquele solo com argilo, um pouco, principalmente mais na fronteira ali com a Bairrada, solo argilo-calcário, transitando para áreas de maior altitude com solos graníticos e solos pedregosos.
E a gente também já começa a definir um pouquinho mais o perfil dos vinhos aí, né? Já essas duas influências. Mas são regiões muito antigas e que mudaram muito seus perfis de vinhos. Mudaram que elas tinham prestígio, principalmente o Dão, perdem prestígio a partir dos anos 80 e agora voltam a recuperar o seu prestígio. Legal, né? Então, olha que legal. Mas vamos separar essas duas regiões para a gente olhar elas separadas, que aí fica mais fácil a gente entender um pouquinho dos seus perfis, estilos e tudo mais. E uma dica para vocês legal, para quem vai visitar essa região, gente, assim, dicas importantes aqui, tá? Portugal de modo geral. Hoje no Brasil, eu posso dizer para vocês, se vocês me perguntarem assim, Marcelo, qual é o país hoje que entrega no Brasil os melhores vinhos pelos menores preços? Aquela relação, né, custo-benefício, preço-qualidade, né? Então, aqueles termos que a gente usa ali para dizer, os vinhos um pouquinho melhores, a gente pagando um pouquinho menos. Gente, hoje, posso dizer para vocês com segurança que é Portugal. Hoje no Brasil é Portugal. Porque Portugal não cobra tão caro pelos vinhos e entrega a qualidade cada vez maior. Porque Portugal está naquele processo de transição de cada vez valorizar mais os seus vinhos. O que significa? Que eles vão ficar cada vez mais caros. Então já se preparem para isso. Os vinhos portugueses vão ficar cada vez mais caros. Não tem jeito. Mas aproveite para surfar essa onda agora. Porque eles custam menos que os vinhos italianos, eles custam muito menos que os vinhos franceses e entregam uma qualidade bem interessante. Eles dizem, mas sempre teve vinho português bom. Claro, tem há muito tempo vinho português bom. O que a gente está falando é de uma média. E a gente tem cada vez melhores os vinhos portugueses e não custando tão caro, tá? Ok. E uma das coisas que a gente encontra aqui nessas regiões são vinhas velhas. Por exemplo, o Druida são vinhedos com mais de 30 anos. E com preços bem interessantes, porque vinhas velhas a gente sabe que há uma tendência dos vinhedos mais antigos a diminuir volume e aumentar um pouquinho em qualidade, um pouquinho em concentração, certo? Mas uma dica para quem vier nessa região, podia dar um monte de dica. Assim, primeiro, são regiões mais baratas. São menos caras, são regiões que têm atrativos turísticos muito legais. E quem vier visitar aqui a região, pode. Eu sempre recomendo ir para Bairrada, acho que a Bairrada tem muita coisa legal e custa menos. E quem for para essa região, claro, vai comer o clássico leitão da Bairrada. Isso aqui é maravilhoso, tá? E aí eu recomendo vocês, para quem vier aqui, vá no clássico, né? Pedro dos Leitões, que dizem que foi o primeiro restaurante a vender o leitão, não foi quem criou, né? O conceito do leitão à bairrada. Isso foi criado pelas freiras e tudo mais, né? Dentro dos mosteiros. Mas quem primeiro comercializou foi o Pedro dos Leitões. É um restaurante mais clássico aqui na bairrada do leitão à bairrada. Que é servido assim, né? Um leitão à pururuca, maravilhoso, salve, salve. Ele é bem apimentado, ele é apimentadinho, com uma batata chips extremamente crocante, maravilhoso. Tá? Então, isso aqui é muito, muito bom. Muito, muito bom. E aí vocês estão normalmente perguntando sobre a harmonização. O que eu recomendo para vocês harmonizarem aqui com o leitão à bairrada? Cuidado, porque ele é um leitão um pouquinho mais apimentadinho. Então, vinhos, principalmente vinhos espumantes da bairrada, vão muito bem. E tintos um pouquinho mais evoluídos e um pouquinho menos alcoólicos, tá? Eu fiz esse teste aqui, são fotos reais. Estava de uma vez em Portugal. A gente harmonizou com dois vinhos da Luís Pato, né? Um vinho de 2001 de Baga e um vinho de 2013 de Baga. E olha, ficou bom demais, tá? Ficou um pouquinho mais intenso e tudo mais. Mas ficou uma delícia, tá? Eu recomendo. Inclusive aqui no Pedro dos Leitões ele tem o espumante, que é o espumante da casa. E vocês podem aproveitar e tudo mais. Então tá incluso no pacote aqui do almoço, se vocês quiserem, né, o espumante da casa da Pedro dos Leitões. Mas tem outras casas de leitões aí. Mas se vocês forem no Dão na Bairrada, comam leitão Bairrada, né? Porque é simplesmente um prato e tá entre, né, os 10 pratos que são típicos de Portugal, né? Um desses 10 pratos mais típicos de Portugal é o leitão Bairrada, que é simplesmente espetacular. Incrível. Bom, depois que vocês comerem, aí a gente vai visitar vinícolas e vai entender um pouquinho desse processo de transformação dos vinhos portugueses. E a gente pode olhar aqui algumas uvas, como por exemplo a Touriga Nacional, e esse é um estudo bem importante, Dr. Kim Anderson, né? Eu gosto de usar muito esse estudo, que ele foi... É o estudo mais completo que a gente tem sobre mudança de perfil de vinhedos no mundo, né? Portugal
É um país que valoriza muito as suas uvas autóctones, ou seja, suas uvas locais. E isso é super importante. E se a gente olhar, essas duas regiões são duas regiões que valorizam muito hoje as uvas locais. A gente vai ver, principalmente na Bairrada, que teve uma mudança nos anos 2000, que eles começaram a dar um valor maior para as uvas internacionais. Já explico isso para vocês. Mas hoje já não, hoje já mudando isso e as uvas autóctones ganhando grande prestígio. Dentre elas, a Touriga Nacional, que é uma uva bem importante, vocês olharem aqui o quanto a Touriga volta a ganhar espaço. A Baga, que é outra uva que volta a ganhar representatividade, isso para as duas regiões, mais na Bairrada, a gente vai ver, assim como a Touriga Nacional um pouco mais no Dão. E a gente vai ver cada vez mais algumas uvas brancas também aí aparecendo e aparecendo bem, né? A Mencia, que praticamente não aparecia, já começa a aparecer, é uma uva super importante na região do Dão, aqui chama ela de Jaém. Castelão é uma uva que perde um pouco de espaço, mas é uma uva um pouco mais leve, podemos dizer assim, dá uma amaciada no vinho. Normalmente eles fazem um volume um pouquinho maior, ela fica um pouquinho menos concentrada. Mas esse perfil de mudança que a gente vê, esse gráfico ele mostra as mudanças dos vinhedos dos anos 2000, que é a barra azul, para os 2016, a gente já vê as uvas autóctones ganhando uma relevância importante, que nos anos 2000 as uvas internacionais elas estavam cada vez mais valorizadas em Portugal, mas super importante entender que hoje as castas autóctones estão cada vez mais valorizadas, mas cada vez mais. E esse é o caminho de Portugal e não que vai abrir mão das castas internacionais. E essas duas regiões, elas são muito prestigiadas hoje pelos seus vinhos de castas autóctones, de castas locais. Bom, vamos lá. A Bairrada, que antigamente era chamada de Beira Atlântico, né? Chamado conjunto das beiras ali, né? Beira Atlântica, Beira Interior, enfim. A Bairrada era conhecida como Beira Atlântico. A Bairrada ainda é uma região que produz vinhos com denominação e ainda bastante vinho genérico, né? Hoje chamado só de vinho de Portugal. Depois, a gente se comparado com o Dão, a gente vai ver que o Dão sempre foi mais centrado em produzir vinhos com denominação. E a gente sabe que Portugal, na pirâmide hierárquica dos vinhos portugueses, a gente tem 3 níveis, né? Tem o vinho de Portugal, tem os vinhos classificados como vinhos regionais, e a gente tem os vinhos classificados com denominação de origem, que são os DOCs. A gente está vendo aqui nesse gráfico, mostrando que a barrinha azul mostra os vinhos com denominação, com DOC, a barrinha vermelha mostra os vinhos regionais, ou IGPs, e a marcaçãozinha verde mostra os vinhos genéricos, né? São os vinhos locais. Ou seja, são vinhos que não levam indicação geográfica, como um todo, certo? Que Portugal tem bastante, como a Europa tem, o mundo inteiro tem, né? Quem produz vinho tem. Os vinhos genéricos aí, genéricos são vinhos de mesa, são não vinhos de mesa que Portugal não produz, assim como a Europa, vinhos finos ou vinhos para consumo como um todo com uvas de mesa. Só com uvas europeias, certo? Tá, tem exceções, mas tudo bem. Isso não é papo para a nossa aula de hoje. Vamos focar aqui, são mesmo os vinhos genéricos, chamados entre aspas vinhos de mesa em Portugal, são feitos com uvas vitis vinifera, uvas europeias, certo? Portugal é muito famoso pelas suas uvas autóctones, suas uvas locais, e essas duas regiões, Bairrada e Dão, cada vez mais valorizadas pelas suas uvas autóctones, locais. E para a gente começar a entender isso, aonde está situado, vamos separar agora, a gente conseguir comparar as duas e entender suas características. Primeiro, vamos separar aqui a Bairrada e o Dão. Aonde está a Bairrada que a gente vai falar primeiro? A Bairrada está aqui no oeste, com boa parte da sua região com costa do Atlântico e que recebe a influência da costa do Atlântico. Ou seja, é uma região um pouco mais fresca, é uma região um pouco mais baixa e é uma região que vai expressar muito isso nos seus vinhos. O quê? Vinhos mais frescos. Por isso que é uma região que está cada vez mais famosa pelos seus espumantes. Antes da gente seguir, vocês tinham feito algumas perguntas. Deixa eu responder algumas perguntas para vocês aqui.
E a gente segue. Tá, tinha vindo algumas perguntas. Alguém tinha perguntado. Deixa eu me perder aqui, mas alguém tinha perguntado se a bairrada faz espumantes com a baga. Faz. A bairrada faz espumantes com quase todas as suas uvas. A baga é uma delas. Mas não vinificada em tinto, normalmente vinificada em branco, tá? E também rosé. A baga é a uva que também é utilizada para espumante. Por quê? Porque a baga tem bastante acidez, tá? A baga é uma uva com bastante acidez. O Marcelo falando que o prof tá de visual novo. tô. Tá ainda com o óculos, ainda tá sem o antirreflexo. Aí depois, quando vier com o antirreflexo, vai ficar melhor. Porque vocês ficam vendo um pouquinho aqui as luzes e tal. Ficar refletindo um pouquinho. Visual 2023, ano novo, né? Visual novo. O Rafael tinha perguntado: espumantes tintos da bairrada, um dos mais autênticos e tradicionais. Sim, tem espumantes tintos na bairrada, mas eles não conseguem ainda ter o volume, porque espumante tinto ainda é um estilo de vinho que não é tão aceito no mundo, não é tão. Digamos, ainda tem um pouco de dificuldade o mundo de consumir espumante tinto, mas eu posso dizer que a bairrada está cada vez produzindo melhores espumantes tintos, assim como o Brasil, tá, gente? Tem bons espumantes tintos no Brasil. A Lisbeth tinha perguntado qual é o frisante tradicionalmente tomado com o leitão da bairrada. O frisante da bairrada. Normalmente é um vinho que ele é classificado como um vinho local, né? Um vinho regional bairrada. E é bem gostoso, tá? Pelos leitões tem. Então, um espumante normalmente é um frisante ou um espumante com um pouco menos de. É mais fresco, um pouquinho menos de álcool, né? Ficaria na faixa de 10%, um pouquinho menos. Porque o leitão barrado é um pouquinho mais apimentadinho. A Aymar, que estava com a gente na imersão lá em Portugal, falando, né? Essa harmonização ficou maravilhosa. Ficou mesmo, né? A Aymar provou lá os vinhos com a gente, do Luiz Pato, com o leitão bairrado lá na Feira dos Leitões. Aliás, né? Foi uma das nossas grandes imersões aí no mundo. Portugal foi muito legal, né? Teve algumas experiências bem bacanas aí, enfim. Falando na questão de harmonização, enfim. Sim, tá, vamos falar um pouquinho mais, mas antes de eu chegar respondendo para vocês, deixa eu mostrar. Vocês também estão perguntando o vinho que eu vou estar degustando com vocês. Eu vou estar degustando um vinho do Dão daqui a pouquinho, tá? A gente já vai entrar no Dão, eu degusto. Eu servi uma dose dele aqui. É um vinho que tá com um perfil aromático bem, bem interessante. Aliás, tomar um gole só pra ver se o vinho não estragou aqui, tá? Não estragou, tá bom ainda. É um brilho no olho, né? Vamos ficar um pouquinho mais. Nossa, deu uma delícia. Bom, já vou provar com vocês, porque agora deu água na boca, né? Tá, mas vou provar quando a gente chegar, então, no Dão. Eu já provo o vinho e a gente fala do Dão. Então, finalizar a bairrada primeiro, pode ser? Vamos fazer isso. Então, finalizando a bairrada, aí a gente vem pro Dão. E antes da gente falar do Dão, a gente prova o vinho. Então, a bairrada, ela é mais baixa. A bairrada tem mais umidade. Então, a gente tá falando de chuvas aqui na faixa de 1.400 milímetros ao ano. E essa chuva bem distribuída durante o ano. Um pouquinho menos na época da vindima, mas favorecendo vinhos mais frescos, porque principalmente vinhos que tu colhe as uvas um pouquinho mais cedo. As temperaturas médias por causa do mar são mais baixas, então tudo favorecendo vinhos mais frescos. Mas a baga é uma uva bem importante para a região, só que foi uma uva que perdeu relevância, que a baga é uma uva tinta, a gente já vai olhar ela, perdeu relevância com o passar do tempo, principalmente a partir dos anos 2000, com a entrada das caças internacionais. Até antes, né? Vamos lá, a partir dos anos 80, a baga já perde um pouco de relevância. Faz vinhos intensos e concentrados. Hoje, já por causa do trabalho de alguns produtores, como eu falei para vocês, Luiz Pato, Filipe Pato, né, o Mário Sérgio da Quinta das Bageiras e outros, a baga volta a ganhar protagonismo, e a gente tá falando isso nos últimos 10 anos. Não que esses produtores não dessem o protagonismo para ela, mas vinhos tintos mais adequados com o contexto atual. Ou seja, vinhos menos duros, menos tânicos, vinhos mais entregando uma qualidade média um pouco maior, mas principalmente mais adequado com o contexto, né? Um contexto atual que a gente tem. Ou seja, então esses são pontos bem importantes no sentido de por que muda, né? Por que muda? Porque eles tratam melhor hoje a uva baga. A baga não é uma uva fácil.
É uma uva difícil. E eles, inclusive, usando ela para espumante e fazendo bons espumantes. E se vocês olharem hoje, a Bairrada, ela é reconhecida pelos seus espumantes. Claro, pelos vinhos com a baga, mas pelos seus espumantes. Aqui uma degustação que a gente teve lá no Palácio da Bacalhoa. O Palácio da Bacalhoa, né? Não fica na Bairrada, mas olha onde eles fazem os espumantes. Fazem lá na Bairrada. Né? Inclusive com o selinho da Bairrada aqui, enfim. Né? Faz espumante baga, um espumante muito, muito bom. Por quê? Porque é uma uva, claro, vinificada em branco, espumante branco, extremamente fresco, uma acidez super destacada, uma qualidade muito, muito alta. Muito, muito alta. Então, olha, aqui no Bacalhau lá, né, na Península de Setúbal, fazendo os espumantes, né, lá na Bairrada, porque a Bairrada é uma região muito propícia para isso. Então, o terroir da Bairrada, que é um resuminho para a gente entender, né? Uma região com um pouco mais de umidade, uma região que acaba tendo um pouquinho mais de chuva, um pouquinho mais de frescor, e esse é um ponto importante, né? Ou seja, esse frescor vai ser refletido nos seus vinhos, e isso é bem importante, né? E posso dizer para vocês, tá? Hoje, tranquilamente, os vinhos da Bairrada, principalmente os espumantes, eles estão com um nível de qualidade crescente tão alto, que eu não duvido, muito em breve, Portugal ser reconhecido pela alta qualidade dos seus espumantes. Ah, mas Portugal é famoso pelos seus vinhos tintos, potentes, encorpados. Sim, é reconhecido pelos seus vinhos tintos, potentes, mais encorpados, mas pelos seus vinhos fortificados também, né? Mas a gente vai ver cada vez mais os vinhos espumantes e a Bairrada é quem consegue entregar essa qualidade extra, né? Essa qualidade extra, com certeza. Bom, aqui solos argilo-calcários, argila, carinhosamente chamado em Portugal de barro, inclusive é uma das citações que se tem é que a Bairrada, o nome da região é porque é um solo muito rico em argila, em barro, Bairrada, é uma das teorias, talvez não seja, porque tem outras teorias aí também, né, que esse contexto de solo muito rico em barro. A gente sabe que os solos de argila e de calcário são solos mais frios, que tendem a desenvolver vinhos com um pouco mais de acidez, principalmente solos calcários. Solo argiloso traz um pouco mais de potência. Ok? Então, essa intensidade, essa potência, essa concentração maior que a argila traz é compensado pelo frescor que o calcário traz. Então, o calcário favorece vinhos de alta acidez. Vamos lembrar de Champagne, é uma região solo muito rica em calcário. Menores teores alcoólicos, porque a área é uma área um pouco mais fresca, alta acidez, boa maturação, vinhos perfeitos para espumantes. Vinhos frescos. Tá, mas e a baga? Aí é que tá. A baga, por mais que seja uma uva bem plantada da Bairrada, ela tem volumes que são significativos, mas cada vez menores, mas com uma qualidade um pouco maior. A Bairrada tem a vantagem que os verões eles são um pouquinho mais quentes, mas igual, mesmo os verões sendo mais quentes, as brisas que chegam do mar trazem um frescor extra para a região. Por isso os vinhos mais frescos. E a gente tem provado cada vez mais vinhos brancos da Bairradas tranquilos, cada vez melhores. E uma dica para vocês, anota. Pega e anota a dica do prof, tá? Anota, pega papel e caderno e anota agora. Vinho branco da Bairrada da uva Bical. Anota aí. Uva Bical é uma uva branca que gera vinhos com um pouco mais de intensidade de sabor, alta acidez. E quando evolui os vinhos de Bical, elas lembram um pouquinho aquelas notas da Riesling. Só que não custam o que custa a Riesling. Então anota aí, tá? Dica de ouro para vocês, ok? Vinhos brancos da Bairrada com a uva Bical. Bons produtores fazem bons vinhos. Então fica a dica aí para vocês, tá? Dica de ouro para vocês. Dica número 2 da Bairrada. Vinhos espumantes. Dica número 3, e mais importante talvez delas, vinhos de baga, mas com evolução. Porque a baga, quando nova, ela é muito dura. Então eles têm muitos vinhos que são blends, mas tem muitos vinhos que são muitas vezes muito duros, muito intensos. A baga precisa de tempo. Eu tomei um baga, a gente provou ali, né? Eu mostrei para vocês.
do Luiz Pato 2001, o vinho tava perfeito. Perfeito. 2001, estamos falando de um vinho com mais de 20 anos, né? 21 anos. E tava perfeito. Provei um Baga 2012, ele tava gostoso. Mas ainda tinha um tempo pela frente. Então, tava gostoso lá na Quinta do Sossego. Né? E aí, mas assim, maravilhoso. Né? Muito, muito bom. Só que 2012 ainda um pouco, né? Eu sentia ele um pouco ainda com potencial. Vamos lá, já tava bom, mas tinha um tempo de vida ainda pela frente. Né? E muito gostoso. E, assim, em 2012 eu provei na Quinta Quinta do Sossego, não, Quinta do Encontro, na Bairrada. Muito, muito bom. Que é aquela vinícola redonda, enfim, né? Que tem vista 360 para os vinhedos, é muito legal. E depois provei 2018 de Baga. Nossa, 2018 parecia um vinho que tinha saído do tanque há pouco tempo, né? Aquela estrutura marcada, intensa, vinho para muito tempo pela frente. Né? Vinho que precisa de tempo para conseguir evoluir. Aqui os solos argilocalcários, olha como a gente vê, né? Aqui é a Quinta do Encontro, olha como a gente consegue ver o solo com bastante presença de argila, meio avermelhado, um pouco esbranquiçado aqui em algumas áreas. A gente já vê essa presença do calcário um pouco mais evidente. E a baga ama esse tipo de solo. Mas a baga, ela é uma uva que precisa de atenção. Porque o que acontece com a baga? Ela tem volumes menores, cachos pequenos, bastante casca é grossa, e faz vinhos tânicos. Mas o que está acontecendo? São vinhos que se desenvolvem muito bem. A maturação da baga, ela é uma maturação, principalmente aqui na Bairrada, ela é um pouco mais tardia. Precisa amadurecer um pouco mais. A casca, ela é grossa. A baga tem uma coisa que ela tem muito rendimento. Então, tu precisa, primeiro, muita manutenção nos vinhedos. Ela não gosta de muita umidade. Por mais que seja um pouquinho mais seco aqui no verão, precisa de manutenção. Ou seja, gente, para fazer vinho com baga, precisa mão. Precisa manutenção em vinhedos. E é aqui que está um dos problemas da baga, que faz vinhos que são mais intensos, precisam de um tempo de evolução um pouco maior. Então são vinhos mais caros, porque não tem como fazer vinho de baga barato. E são vinhos que precisam de alguma evolução. Então não são vinhos tão fáceis de serem consumidos tão cedo. Agora, com os produtores dando mais atenção, cobrando um pouco mais caro, mas subindo a qualidade média, os vinhos de baga têm ficado um pouco mais destacados, têm ganhado aí um pouco mais de relevância e tudo mais. Na Bairrada, outras uvas de destaque. Né? Claro, das uvas tintas, a baga é a mais destacada, sem sombra nenhuma de dúvida. Depois, Alfrocheiro, que é uma uva que tem alguma intensidade, mas principalmente se comparada com a baga, ela é um pouco mais macia. Touriga Nacional, cada vez mais destacada aqui na Bairrada. Lembrando que normalmente os vinhos tintos aqui são blends. E as denominações, elas acabam direcionando e facilitando isso, porque as regras das denominações de Portugal, elas têm essa tendência, né, a facilitar um pouco mais esse perfil. E as uvas brancas, né? Tem duas aqui que eu posso chamar a atenção para vocês. Com certeza a Bical é uma das uvas que mais se destaca das brancas, é o que eu mais gosto da Bairrada ultimamente. Também bastante utilizada para espumantes. E a famosa, né, Fernão Pires, também chamada de Maria Gomes. Portugal adora dar esses nomezinhos bonitinhos para suas uvas, né? E a Bairrada, vivendo o fenômeno contrário dos vinhos de castas internacionais, que explodiram a partir dos anos 2000 na Bairrada, hoje com um perfil um pouco mais controlado, menos uso e uma linguagem um pouco mais moderna. A gente vai ver bastante ainda vinhos com castas internacionais, mas a gente vê elas perdendo espaço, perdendo importância, perdendo relevância aí para as castas autóctones. Por que a baga é tão protagonista? Porque ela é uma uva muito intensa. Ela é uma uva com muito tanino, mas ela também é uma uva com muita acidez. E tá aqui o grande segredo dela, a grande acidez. Claro, o tanino também dá potência, dá intensidade, dá poder de evolução, ou seja, é uma uva que tem potência, é uma uva que tem intensidade. Só que é uma uva que gera vinhos com muita intensidade e precisa de tempo. Só que para espumantes, a gente não tem os taninos, né? Já pararam para pensar nisso? Eu não tenho tanino no espumante, porque eu vinifico
branco, né? Faço vinho base branco. Posso ter tanino? Posso, mas nos vinhos tintos um pouco. Mas, vinificando em branco, eu tiro isso aqui e eu vou aproveitar isso aqui. A alta acidez, que para espumantes também é fundamental. Então, uma das uvas utilizadas para espumantes, tanto branco quanto tintos e rosés, uva baga. Então, não só para os vinhos tintos, tá? Notem aí, vocês vão encontrar bastante vinho com a baga em uvas, né? Bastante vinhos espumantes com a uva baga vinificado em branco e vinificado em rosé e até vinificado em tinto. Dica importante, tá? Beleza. Então já anotaram, já entenderam, já vamos degustar o nosso vinho agora, que é um vinho que eu tô bem curioso. Fazia tempo que eu não provava o Miradois. Antes da gente ir pro Dão, tá? A gente vai entrar no Dão agora, a gente vai comparar um pouquinho o Dão com a Bairrada. Óbvio, né? Óbvio que a gente vai comparar os dois. Por quê? Porque pra gente falar do Dão, não vai ser um pouquinho mais rápido, mas são vinhos simplesmente fantásticos. São vinhos simplesmente espetaculares. São vinhos aí que eu posso dizer para vocês que estão entre os meus preferidos. Assim como a Bairrada, tá? A Bairrada também. Não vou negar para vocês. A Bairrada também tá entre meus vinhos preferidos. Mas o Dão ele conseguiu se modernizar a ponto de fazer alguns dos vinhos portugueses hoje de maior qualidade. E assim, é impressionante o quanto rápido muda o Dão. A Bairrada tem mudado, a gente tem visto, né? Mas o quanto rapidamente mudam os vinhos do Dão, assim. O quanto rapidamente eles se transformam. E eu posso, sem sombra nenhuma de dúvidas, falar para vocês que o que mais muda é qualidade. A qualidade média dos vinhos do Dão sobem muito rapidamente. Para vinhos tintos e para vinhos brancos. Tranquilos. O que aconteceu? O que acontece? O Dão, ele, nessa mudança que aconteceu, ele que falei a partir dos anos 80, que explode nos anos 2000, é que a qualidade do Dão também caiu. Mas o Dão, ele era conhecido pelos seus vinhos mais concentrados, um pouco mais intensos, mas mais macios. Não era aqueles vinhos com a baga tão intensos, tão tânicos, tão marcados. O que aconteceu? O Dão continuou tendo algum prestígio. E hoje, quando tem essa mudança importante no perfil dos vinhos, esse avanço que a gente está falando dos vinhos portugueses, o Dão mais rapidamente consegue recuperar o seu prestígio e avançar com ele. Então, vinhos tintos, tranquilos, intensos, mais macios, um caráter meio mineral que eles chamam, né? Alguns gostam de dizer, né? Alguns produtores falam, aquela nota aquela nota da pedra, aquela nota dos vinhos tintos, né? Que a Touriga Nacional apresenta um pouco disso, aquela nota floral no Dão, aquela nota que eles chamam, né? Do granito, enfim, tem aroma de granito. Falei, ok, eu entendo, tem aquela nota mais um pouquinho mais salgadinha e tal. E, então, vinhos tintos, intensos, mas mais macios, com uma acidez super destacada, uma boa profundidade de aromas e de sabores. E vinhos brancos, principalmente com alvém cruzado, com uma nota também mais salina, uma acidez alta e muito sabor, um pouco mais de peso, um pouco mais de intensidade no vinho branco. Então, o Dão conseguiu avançar muito mais rápido nesse perfil de vinhos tranquilos, tintos e brancos e cobrando cada vez mais caro. Cobrando cada vez mais caro. Né? Posso dizer para vocês, assim, é muito, muito destacado. Então, se vocês forem procurar hoje vinhos do Dão, e são vinhos que estão ficando mais caros, tá, gente? A Bairrada ainda tem preço um pouco mais interessantes. O Dão tá conseguindo subir o seu preço, fazer trade up no seu preço mais rapidamente. Só que muda muito o perfil geográfico, que vai mudar muito o perfil dos vinhos. Aliás, vamos provar um vinho? Vou provar com vocês aqui um vinho tinto. Opa! Vou provar um vinho tinto, um vinho, o Druida, que ele é um corte que envolve um pouco da Mencia, que é a Jaén, envolve Alfrocheiro, Touriga Nacional, que são 3 uvas das principais uvas tintas hoje do Dão. Esse é um vinho que ele é feito de uma forma um pouco menos intervencionista, vinhedos antigos com mais de 30 anos. São vinhedos de altitude, porque esse é um dos destaques do Dão. O Dão começa a ter várias serras, várias áreas de altitude. Então, visualmente a gente já vê um vinho que tem
uma intensidade, olha, média para média a mais. Aliás, prometi para vocês, né? Vou mostrar, vou botar a funcionar nossa câmera nova aqui, para vocês conseguirem ver também um pouco melhor a parte visual dos vinhos, uma das novidades que eu vou trazer para vocês aqui durante as nossas degustações. E deixa eu botar aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Vocês vão ver que ele tem um pouco mais de intensidade. Deixa eu botar nessa câmera aqui para vocês. E aí vocês vão ver, ó. Ó como eu vi que tem um pouco mais de intensidade. E se a gente olhar, se deitar um pouquinho a taça, ó como vocês conseguem ver bem, ó. Ó como tem uma intensidade aqui, ó. Média. Olha, intensidade média mais, quase. É média para média mais, ó. Olha aqui como na borda a gente consegue ver bem a caneta. Quando vai passando para cá já tem um pouco mais de dificuldade. A gente vai ver aqui nessa parte central. A gente vai ver um pouco mais de concentração. É um vermelho rubi, bem brilhoso, ó. Vinho bem, apesar de ser um vinho de menor intervenção, visualmente é muito bonito. A gente já vê ó, esse vermelho rubi bem vívido. A bordinha aqui começa levemente a apresentar uma nota delicadinha ainda de reflexo, puxadinho para o granada, mas um vinho classificado como rubi aí bem, bem vívido. Não sei se ficou muito baixo o som aqui, vocês conseguiram ouvir bem aqui enquanto a gente tava falando, que eu acabei virando pra taça, me empolguei aqui, olhando, falando pra taça, não sei se vocês estavam conseguindo ouvir aqui enquanto eu tava falando. Mas logo visualmente já deu pra gente ver, né, que é um vinho que tem umas características bem interessantes. E sim, daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais. Nossa, agora perfil aromático, a gente falou que é um vinho límpido, intensidade média a mais, é um vinho tinto tranquilo, rubi no nariz, intensidade também já média a mais. Um vinho correto, só tem aromas de frutas vermelhas bem maduras e toques de frutas pretas, aquele mirtilo um pouco mais maduro, aquele gosto de berry gostoso. Nossa, ele tem um toquezinho especiado. Não, um vinho tem. Então vamos lá. É um vinho correto, intensidade média a mais. E posso falar para vocês que o grande diferencial desse vinho é a complexidade aromática que ele tem já apresentando aqui no nariz. Ele não tem uma amplitude tão grande, mas os aromas são muito diretos. Os aromas são muito bem definidos e essa nota da fruta vermelha bem madura, esse toquezinho da fruta preta e essa nota especiada, ele tem até um toquezinho que ele remete a um toque meio gengibre de ser assim. Eu gosto desse toquezinho meio gengibre assim. Eu acho gostoso assim. Nossa, mas muito gostoso e poderia ficar horas brincando com esse vinho. Ele não tem o secundário tão evidente. E tá perfil extremamente gostoso, assim, tá? Sabe aquele vinho que a gente quer ficar cheirando ele, porque tem perfis diferentes, tem um toquezinho de uma erva, qual é um toquezinho de dill. Tem que botar, tem que provar esse vinho, tem que provar esse vinho, botar esse vinho na boca. Por vocês. O que o prof não faz em 2023, o prof vai provar e vai colocar esse vinho na boca por vocês, tá? Hum. Ó, que vocês fizeram. Esqueci de descartar o vinho. Droga. Viu? Vocês me desconcentraram. Nossa, delícia. Em boca, ele é um vinho. Ele tem um pouco mais de estrutura. Estrutura também um pouquinho mais marcada, mais gostosa, delicada. Delicada não, né? Intensidade média, mas muito bem definido todas as suas estruturas do vinho aqui, né? Primeiro é um vinho seco. Esse tanino, ele é um tanino médio, mas muito bem definido. Muito gostoso. A acidez desse vinho chama atenção, né? Ele é um vinho que tem... Ele não tem tanto peso em boca, mas tem todos os elementos bem complexos. Ele deve ter um álcool na faixa de seus 13%. Vamos lá, 12,89. Olha, legal, né? 12,89. Então, a gente consegue perceber essa característica um pouco da intensidade alcoólica, mas muito bem integrado com as características e muito gostoso em boca. E sabor, né? Ele é um vinho que tem sabor. Ele é fresco, mas ele tem sabor. Tem sabor. E tem estrutura também. Sente essa estrutura aqui bem definida, mas não seja aquela coisa intensa, pesada, pachorrenta, né? Tem a estrutura que tá muito gostosa. E o perfil aromático, o nível de qualidade desse vinho é muito bom. 2018. Ele fala aqui na frente, ó.
já em Toriga Nacional e Alfrocheiro. Vinhas de 500 metros de altitude, solos graníticos, na margem direita do Rio Dão. Aliás, que dá o nome para a região é o rio, né? Tem um rio aqui, um rio bem importante, tem alguns rios aqui, e tem um rio chamado Dão, que dá o nome para a região, né? Vocês estão rindo que o copinho de descarte, tá, eu tenho vários copinhos de descarte, eles estão todos aqui, mas eu hoje não vou descartar. É primeiro aula de 2023, né? Então, né? 2003, o Fernando falou, não teve feliz ano novo para o copinho de descarte. Vamos deixar o copinho de descarte hoje descansar um pouco, né? Ele tá de recesso, vamos deixar ele descartar, deixar ele descansar um pouco, enfim. Depois a gente volta. Mas dá para sentir nesse vinho, e aí voltando um pouquinho para a apresentação, né? Dá para sentir nesse vinho esse frescor, mas com intensidade. Mas o professor é maluco? Não, o professor não é maluco. O professor está dizendo que são vinhos que têm intensidade, mas mantém o frescor. O que significa? Que a gente tem aqui características que a gente já viu antes lá no outro mapa, de um pouco mais de altitude. Porque começa aqui a aparecer muitas serras. E o que acontece com essas serras? Elas geram mais altitude. Altitude mais amplitude térmica. Solos graníticos. Solos pobres. A gente sabe que videira em solo pobre tende a concentrar um pouquinho mais, a dar um pouco mais de qualidade para as uvas. Solos com boa drenagem, apesar de aqui ser um pouco menos chuvoso. O que isso significa? Que essas serras, elas bloqueiam um pouco dessa chuva que chega do oceano. Então, se a gente fala na Bairrada chovendo 1.400 milímetros, aqui a gente tem até 1.000 milímetros, mas concentrados um pouquinho mais no inverno, um pouco menos no verão. Os verões um pouquinho mais quentes, um pouco mais de continentalidade, ou seja, verão um pouco mais seco e um pouco mais quente. O vinho fica um pouquinho mais concentrado. Mas como tem altitude, os vinhedos aqui, eles chegam aí a quase 1.000 metros de altitude. A gente tem amplitude térmica, noites frias, dias quentes. O que isso faz? Às noites a videira desacelera o metabolismo, amplia o período de amadurecimento das uvas, retém mais acidez, ou seja, degrada menos os ácidos, os vinhos ficam mais frescos, mas desenvolvem muito sabor, muitos aromas. Então, por mais que os verões sejam muito quentes, essa amplitude térmica ela é muito benéfica. E aqui vai começar a chover um pouco mais intenso após a vindima. Então a vindima aí vai acontecer normalmente ali em setembro, né? Mais ou menos, às vezes um pouquinho antes, né? Tem antecipado um pouquinho, mas normalmente em setembro acontece a vindima, às vezes um pouquinho final de outubro. Vai começar a chover lá em novembro, mais ou menos, concentra a chuva, só que aí não tem problema mais chover. Aí não tem mais problema, porque daí a uva já amadureceu bem. Pontos aqui favoráveis para o nosso Dão. Fazer vinhos potentes, concentrados, mas com bom frescor. Que é o caso desse nosso querido Druida. Druida eu comprei na Cellar, eu paguei algo em torno de R$ 300. Não me lembro bem de cabeça aqui o preço dele, mas é perto disso, tá? Perto de R$ 300. São vinhos Mirador, um produtor bem pequeno. Esse eu comprei no Brasil. E a Cellar importa, mas são volumes pequenos, então normalmente falta, tem que chegar um novo lote, enfim. Mas é um vinho bem, bem gostoso, tá? Vou dizer pra vocês que é um vinho, uma qualidade, olha, muito boa. E aqueles vinhos que a gente fica tomando, ele tem 13% de álcool, né? Ou 12,89. Mas o perfil aromático dele é impressionante. Esse caráter de fruta vermelha madura, esse caráter de fruta preta é muito bom. É muito, muito bom. Ele tem esse toquezinho meio gengibre. Eu gosto, sabe aquelas balinhas de gengibre que faz aquele gengibre que fica mais crocantezinho, né? Faz aquelas balinhas, pedacinhos de gengibre. Ele lembra um pouco desse perfil aromático, aquela balinha de gengibre. Uma delícia, uma delícia. Nossa, tomaria isso aqui. Uma garrafa fácil, fácil. Pois bem. Solos, a gente já falou, solos mais graníticos. Há um pouco mais de altitude, um pouco mais de concentração. Aqui a gente tem algumas. Algumas não, né? Vamos definir um pouquinho melhor. A gente tem duas denominações, duas DOCs aqui, que são áreas um pouquinho separadas, que é uma DOC chamada Dão e outra chamada Lafões. Mais famosa, com maior volume, é a DOC chamada Dão. Pertencem as duas a essa região grande chamada Dão. E essa amplitude um pouquinho maior
favorece muito essa maturação estendida. Essa maturação estendida concentra sabor, desenvolve bastante precursores aromáticos, mas retém bastante acidez. E esse é um dos grandes diferenciais do Dão. E se eu pudesse classificar para vocês aí das uvas do Dão, eu com certeza falaria para vocês aí de algumas uvas super importantes. Para as tintas, a Touriga Nacional é a grande protagonista, mas também entrando bastante e de forma importante a Jaén, que é a Mencia, além da Alfrocheiro, e depois outras uvas, né? Eles estão fazendo bastante o resgate da Bastardo, a Baga é uma uva que aparece bem aqui, principalmente nessas áreas que áreas um pouquinho menos úmidas também, áreas um pouquinho mais baixas, e das brancas é encruzado. Anotem essas duas uvas aqui, porque essas valem a pena. Brancos é encruzado, a Bical também aparece bem aqui, mas a encruzado aqui com certeza faz vinhos mais intensos. A Bical faz vinhos um pouco mais de acidez. As duas com bom potencial de guarda. E das tintas, com certeza, a Touriga Nacional. E aí entrando a Alfrocheiro e a Jaén. A Jaén a gente tem visto aparecer um pouco mais. Porque a Jaén nada mais é do que a Mencia. A Mencia, a gente sabe que ela é uma videira que ela tem uma boa resistência ao tempo. Então tem algumas vinhas velhas de Jaén aqui que apresentam uma concentração de sabores um pouquinho maior. E isso é bem positivo, tá? Uva tinta principal, Touriga Nacional. A gente sabe que a Touriga Nacional é uma uva potente. Alguns dizem que a Touriga Nacional é a uva emblemática de Portugal. Eu posso dizer para vocês que é uma uva super importante, entrega bastante qualidade. O que é a Touriga Nacional? Vinhos com bastante acidez, vinhos com bastante tanino, vinhos com bastante cor, vinho com bastante álcool, vinho com bastante intensidade. São vinhos bem potentes. São vinhos que também precisam de tempo. Mas qual é a questão aqui dessa nova onda dos vinhos do Dão? Mesmo a Touriga Nacional, quando ela aparece como protagonista nos vinhos, já são vinhos com menos extração. O que é vinhos com menos extração? São aqueles vinhos que ficam menos tânicos. São vinhos aqui, pô, a Touriga Nacional é a segunda uva mais presente nesse vinho. E a gente sente o tanino, e é ela que tá dando essa estrutura tânica. A Mencia provavelmente tá dando esse caráter de fruta vermelha e dando essa acidez desse vinho. E a Touriga Nacional tá dando o caráter da fruta preta, com certeza aqui. E fica uma delícia. A gente tá vendo essa intensidade. A Alfrocheiro tem uma intensidade de cor, mas com certeza a Touriga Nacional tem mais. E essa intensidade de cor que a gente viu do vinho é da Touriga Nacional. Então o blend aqui é aparecendo muito bem, fazendo um vinho com, olha, com características bem interessantes. A Touriga Nacional também é mais resistente ao calor. Aqui, por ter essa continentalidade maior, os verões são um pouquinho mais quentes. Mas eu chamaria atenção para esse frescor que a gente tem aqui nos vinhos do Dão. Então, vinhos com intensidade, vinhos com potência, vinhos com frescor. Lembrando, né, nossa querida Touriga Nacional são uvas intensas, são uvas com um pouco mais de potência, mais intensidade, principalmente essa textura tânica um pouco mais marcada, vinhos que precisam de uma maturação um pouquinho maior, é uma uva um pouquinho mais intermediária para tardia. Mas se bem trabalhada, se bem amadurecida, e bons produtores fazem bons vinhos, não vamos esquecer isso, ela entrega qualidades aí bem interessantes. Eu gosto bastante. Eu gosto muito do perfil aromático de Touriga Nacional. Ela entrega super bem aí nesse caráter mais, principalmente fruta preta. E quando tu tem quando tu consegue estender bem o amadurecimento, a Touriga Nacional, ela fica menos alcoólica e ela fica com essa textura tânica um pouco menos marcada. A Touriga Nacional é bem tânica, mas a textura tânica menos marcada fica simplesmente deliciosa. Só pra gente saber, então, se lá na Bairrada a gente tem uma DOC chamada Bairrada, aqui a gente tem duas DOCs na região do Dão. Que, na verdade, o que difere para as duas? A área onde elas estão presentes. Então, toda a região se chama Dão. A região que fica um pouquinho mais para o norte ali, dentro do Dão, é uma DOC chamada Lafões. Ela é um pouquinho menor e a gente encontra menos vinhos, tem um pouco menos de produtores. E a área um pouco maior, que é a mais conhecida, tem uma DOC chamada Dão, onde tem a maior concentração aí dos produtores e tudo mais, certo?
Aqui eu trouxe só para vocês saberem que algumas informações que podem aparecer nos rótulos aqui, o conselho regulador é o mesmo. O conselho regulador para DOC Lafões e para DOC Dão é o mesmo, então não se preocupem quanto a isso, tá? Por quê? Porque vai aparecer escrito, quando for DOC Lafões vai aparecer escrito, quando for DOC Dão vai aparecer escrito, tá? Lafões é bem menos comum aqui no Brasil, tá? Vou falar para vocês, e encontra mais lá em Portugal. É bem mais comum aqui a DOC Dão. E a gente tem na mesma área ali do Dão, a gente tem um vinho regional, que é o vinho regional do Dão, que se chama Terras do Dão. Assim como eu falei para vocês, lá na Bairrada, a gente tem um vinho regional da Bairrada lá que se chama Beira Atlântico, né? Que seriam os IGTs ou IGPs, né? Aqueles vinhos regionais nas duas áreas que tem um pouco menos de exigência nas denominações e tudo mais. Eu vou falar para vocês que as denominações, tanto da Bairrada quanto do Dão, elas não estão tão exigentes assim, né? Tem regras tão rígidas. A gente tem alguns casos clássicos na Bairrada lá, dos vinhos do Mário Sérgio, que não foram autorizados a ter o selo da denominação, enfim, né? Ele botou o nome de chumbado e tal. É uma história bem bacana, eu conto para vocês um pouco mais para frente. Essa história é bem legal. E aqui alguns termos que podem aparecer nos rótulos dos vinhos do Dão e de Lafões, nas duas DOCs, e vocês vão ver que é bem flexível, né? O período de amadurecimento, né? Não é bem flexível aqui. A única que eu chamaria atenção para vocês é quando aparece o termo garrafeira, que é um termo um pouco mais comum aqui, que aí é um vinho que estagiou aí pelo menos 30 meses para os vinhos tintos e pelo menos 12 meses aí para os vinhos brancos e vinhos rosés. Então, quando apareceu o termo vinho Dão garrafeira, sabe que é um vinho que teve um processo maior aí de amadurecimento, de envelhecimento, tudo mais, tá? Aí para ficar mais fácil quando a gente achar alguns desses termos. E aqui, só para a gente relembrar, porque quem é um pouquinho mais antigo, um pouco mais maduro, um pouco mais vivido, vai lembrar desses vinhos aqui como Catedral. Ele existe no Brasil ainda bastante, bem vendido. Catedral é um vinho do Dão, um vinho que chega barato no Brasil, que representou muito do que era o Dão aí esses anos 2000, principalmente, né? 2010, tá, essa mudança aí no perfil, que é um vinho que ajudou a manter o Dão bem posicionado, é um vinho intenso, é um vinho tinto, né? Que tem um pouco mais de potência, e poderia chamar atenção para vocês desse novo Dão, que tem um vinho aqui, uma dica para vocês, tá? Depois vocês dizem que o prof é... eu gostaria de ser meu aluno. Eu vou ser sincero para vocês. Eu gostaria de ser meu aluno. Para vocês não dizerem, para o prof não dar dicas preciosas de ouro para vocês. Pega papel e caneta e anota aí, tá? Anota. Anota. Porque tem um vinho do Dão, que é um vinho super premiado e que chega barato no Brasil, gente. Que é o Pedra Cancela. Pedra Cancela é um vinho do Dão, representa muito isso que a gente tava falando do Dão. É um vinho que ganhou, teve uma, acho que foi 2016, eu acho, na safra 2016 ganhou 96 pontos da revista Decanter. É um vinho que seguidamente é premiado e chega no Brasil, olha, tu encontra esse vinho aí na faixa dos 80, 90 reais. O tinto, e ele tem o branco também, tá? E aí a base Toriga Nacional, ele é um blend, enfim. Gente, essa é uma dica para vocês querem provar um bom vinho do Dão, não muito caro, vão no Pedra Cancela. Tá? Pedra Cancela aí vocês vão encontrar. Se eu não estou enganado, quem importa para o Brasil Pedra Cancela é a Belecave. Se eu não estou enganado, tá? Eu tenho que ver. Mas se eu não estou enganado, quem importa é a Belecave. Mas vocês encontram, tá? Porque vale a pena, é um vinho legal, entrega bem as características e é um preço bem bom. E para mim são os vinhos que eu sou mais encantado do Dão. Para mim são simplesmente espetaculares. É um vinho chamado Vinho do Contador, o Grande Júri. Esses vinhos são impressionantes. Esses vinhos eles chegavam no Brasil, não sei se estão chegando ainda. Quando eu vou a Portugal, sempre eu tento comprar. E são simplesmente incríveis, tanto branco quanto tinto, o Grande Júri. Eles são impressionantes, né? São vinhos que são assim simplesmente espetaculares, mas são vinhos um pouco mais caros. Lá em Portugal eles custam aí na faixa dos seus 60 euros, 70 euros lá em Portugal, tá? No Brasil
na época que eu tinha visto a última vez, que deve estar voltando, devem ter voltado para o Brasil. Ele estava aí na faixa, a última vez que eu vi, acho que na faixa de R$ 500, hoje deve estar mais caro, tá? Então aqui, ó, vai estar aqui, vinha do contador, são vinhos bem, bem legais, gosto bastante, tá? Gosto bastante. Pois bem, e aí então, vimos um pouquinho da bairrada, vimos um pouquinho do Dão, e uma dica final para vocês que quiserem aprender um pouquinho mais sobre os vinhos da bairrada, sobre vinhos do Dão, dica de ouro, tá? Se vocês quiserem aprender. Mas antes de eu dar a dica de ouro, deixa eu responder aqui e trazer algumas interações com vocês, né? Que vocês estão trazendo perguntas aqui, interações, deixa eu interagir um pouco com vocês. A Maria Auxiliadora, gosto muito do Pedra Cancela, um dos primeiros que degustei quando iniciei a aprendizado de vinho. Legal, bacana. O Fernando falando, pela qualidade que entrega, é barato mesmo. Vale a pena, tá? Pedra Cancela é um bom vinho, tá, gente? Bom vinho. Aproveitem que ele tende a ficar mais caro com o tempo, tá? O Marcelo perguntou, e da Bairrada, prof, produtores? Olha, 3 produtores da Bairrada, da Marcelo, pra ti ir sem erro. Perfis um pouquinho diferentes. Filipa Pato, que é incrível os vinhos dela, vinhos mais frescos, mas com uma boa intensidade, uma pegada mais de menor intervenção. O Luiz Pato, que é o pai dela, faz vinhos simplesmente espetaculares, incríveis, uma linha um pouco mais conservadora, vinhos potentes, mas com grande sabor, boa intensidade. E a Quinta das Bageiras, que é do Mário Sérgio, que é uma linha produtor menor, mais espontâneo, faz vinhos de longo amadurecimento, envelhecimento. Então, 3 produtores da Bairrada bons aí para vocês, para você encontrar vinhos bem representativos. Diferença de preço, tá? Claro que vai ter. Bairrada, de modo que esses bons produtores não são tão baratos, né? Mas vocês encontram. Vinhos do Luiz Pato, você encontra aí. Quem importa do Luiz Pato no Brasil é a Mistral. Mistral a gente sabe que tem uma margem um pouquinho maior, enfim. Mas são bons produtores, tá? A Filipa Pato era da Porto a Porto e Casa Flora, e a Quinta das Bagérias era um importador novo que estava chegando no Brasil, mas você encontrava também. São muito bons, gosto muito dos 3, tá? A Neiva falando que adora as dicas, essa dica foi boa, tá? Essa dica foi bacana. Essa dica do Pedra Cancela, principalmente o tinto, tá? Pedra Cancela branca eu gosto também, mas o tinto aí fica a dica para vocês que vale bastante a pena, tá? Branco também vale. O Alissar falou, ó, o Pedra Cancela está em torno de R$ 110 no Brasil. Então, ó, dica para vocês, tá? Então, em torno de R$ 110. Então, depende de onde vocês vão comprá-lo. No site da importadora, eu lembro que era um pouquinho menos, era um pouquinho mais em conta. Não lembro quanto, tá? Esse ano eu não vi ainda. A última vez que eu tinha comprado no site da importadora, acho que era R$ 90. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo falando, aqui no Brasil eu sou do tempo do Gran Vasco. Olha, outro vinho histórico, né? Gran Vasco também. Legal. No Dão é bem comum aquela garrafa formato Borgonha, né? Esses vinhos que a gente tá falando mais históricos aqui. Catedral, Gran Vasco, são vinhos com garrafa Borgonha bem, bem característicos, assim. A Márcia falando, gostei da nova câmera, podemos ver melhor a clareza, a cor dos vinhos, é legal, né? Eu gostei também, então novidades para vocês aí, aguardem, vai ter muita coisa legal. Nova câmera pra gente poder ver a parte visual dos vinhos, tem muita coisa legal, tá? Se preparem pro que vem, porque tem muita coisa legal vindo aí, muita coisa legal mesmo. Tá, prometi para vocês uma dica final para vocês aprenderem mais sobre os vinhos da Bairrada e do Dão, certo? Que dica? Os sites oficiais das denominações da Bairrada e do Dão. Olha que lindo, né? E o prof botou aqui para vocês. Então, no Dão, vocês podem entrar lá em www.cvrdao.pt, né? Conselho Vitivinícola Regulador do Dão. E vocês vão ver lá bastante informação, dicas de vinícolas, lugares que vocês quiserem ir, dicas, né, para conhecer a região e tudo mais. Então, dica de ouro aqui sobre o Dão. E na Bairrada, entrem lá no site www.cvbairrada, que é Conselho Vitivinícola da Bairrada.pt. E também vai ter algumas dicas aí sobre a Bairrada, sobre produtores e tudo mais. O site da Bairrada é um pouquinho mais antigo, mas tem bastante informação lá, principalmente de produtores e outras dicas. E é sempre válido, tá? 2 regiões que vale a pena conhecer, vale a pena provar os vinhos.
São vinhos aí bem destacados, são vinhos bem representativos e com muita coisa legal e com preços não tão caros. O Dão um pouquinho mais valorizado, né? Cada vez mais. Mais algumas dicas de ouro aí para vocês. Então vale a pena, né? Vale a pena. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui o selinho. Esse aqui é um Dão, ó. Vocês vão ver aqui, ó. O selo da DOC. Ó. Aqui, ó. CRV. Vou botar aqui, fica melhor para vocês, ó. Aqui. Opa, aí, ó. CVR Dão, ó. Bonitinho o selo do Conselho Regulador, ó. Então, para ele ser um DOC Dão, né? Tem que ser autorizado pelo Conselho. Esse foi autorizado pelo Conselho, bonitão aqui, né? Tem um Dão. Legal, né, turma? Bacana! Bacana. Adorei nossa aula. Foi muito bacana, assim, com dicas bem importantes. E recomendo vocês provarem os vinhos do Dão, provarem os vinhos da Bairrada. E quando puderem, visitar essas duas regiões. São regiões realmente incríveis e bem espetaculares, tá? Tem muita coisa legal ali que vocês conseguem aprender né, estudando o site das regiões, aprender. Estudando sobre as regiões, aprender. Provando os vinhos, aprender a parte sensorial. E visitando lá, tendo experiências simplesmente espetaculares. Foi bacana, né? Adorei também. Falar da Bairrada do Dão e volto para falar sobre essas regiões em breve, porque tem muita coisa ainda para a gente associar essas regiões, a Portugal e tudo mais, então prometo que eu trago mais novidades sobre elas muito em breve, tá bom? Deixa aquele beijo muito mais especial, deixa aquele brinde